Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nós vamos, nesta manhã, abrir a palavra do Senhor que está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 4. Nós leremos do verso 7 até o verso 11. Nós vamos fazer a leitura e também a exposição desse texto nesta oportunidade desta manhã. 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11, eu quero falar com vocês sobre a multiforme graça de Deus. Vamos lá. Diz assim o texto, primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor nesta manhã. Senhor nosso Deus, a sua palavra foi lida nesta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê a iluminação do entendimento para que possamos compreender a sua palavra. Senhor, fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir da sua presença. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, porque a tua palavra é profunda, a nossa mente é limitada. Receba a glória para si e que esse sermão seja para nos conformar à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus, nós oramos neste momento e já te louvamos e te agradecemos para a glória do teu nome. Amém. O apóstolo Pedro, quando escreveu esta epístola, ele se dirige aos irmãos que estão espalhados em toda a província da Ásia Menor, pois esses irmãos que estavam ali naquela região, eles sofriam muita rejeição por parte da sociedade e principalmente das autoridades romanas de seu tempo e de sua época. O motivo pelo qual eles sofriam perseguições era por causa do temor de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e a obediência desses irmãos a Cristo e também ao seu Evangelho. Conforme nós lemos no capítulo 4 desta mesma epístola, o verso 4 até o verso 12, mostrando claramente que a perseguição sobre esses irmãos era simplesmente pelo fato deles obedecerem a Cristo e viverem plenamente o Evangelho. O apóstolo Pedro, então, vai lembrar esses irmãos que eles possuem uma herança, eles são herdeiros, eles possuem uma herança celestial. Lá no capítulo 1, nos versos 3 até o verso 5. Ou seja, perseguidos, porém não abandonados. Perseguidos, porém não desamparados. Porque mesmo debaixo de latente perseguição, esses irmãos, eles são herança em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, então, escreve esta epístola por volta do ano 62, aproximadamente, depois de Cristo, já bem próximo à sua morte, né? Que vai ocorrer
aproximadamente no ano 64 depois de Cristo, promovida pelo Império Romano e também pelo imperador Nero. Ele então escreve no ano 62, então é muito próximo ali ao período final da sua trajetória, do seu ministério e da sua própria vida. Embora a primeira carta de Pedro tenha um caráter de uma epístola geral, como, por exemplo, a epístola de Tiago, que é uma epístola geral, é uma epístola circular, né? É uma epístola que não é direcionada apenas para uma igreja específica, mas para várias igrejas, conforme nós mesmos acabamos de ver nesta introdução, que a epístola de Pedro, ela foi lida em diversas igrejas na Ásia Menor. Então, embora seja considerada por muitos uma epístola geral, a epístola de Pedro, assim como a epístola de Tiago, a segunda epístola de Pedro, a primeira epístola de João e também a epístola de Judas, elas se diferenciam por especificar de forma muito abundante os habitantes de uma determinada região, como, por exemplo, a região da Gália, né? Que é a região ali onde acontece esse contexto que nós estamos trabalhando, a região da Gália, a região da Capadócia e também da Ásia e também da Bitínia, conforme nós vamos ver lá no capítulo 1, verso 1 desta mesma epístola. E qual era o propósito da epístola de Pedro? O propósito desta epístola, meus queridos, era fortalecer os cristãos daquela região acerca da perseguição que estava sobre eles e o sofrimento que eles padeciam, sendo parte do propósito eterno de Deus em suas vidas, em suas famílias. Como parte do propósito de Deus, todo aquele sofrimento em que eles padeciam, em que eles sofriam pelas mãos do Império Romano. Pois a nossa glória, diz o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 13, no capítulo 1, verso 1 até o verso 13, ele diz que a nossa glória, ela é eterna, ela não é física, ela não é passageira, ela não é terrena, ela não é finita. A nossa glória, ela é eterna, ela é infalível, ela é infinita, ela é poderosa, ela é majestosa, ela é maravilhosa. Portanto, vale a pena suportarmos as tribulações, vale a pena suportarmos as angústias, as agrúrias da vida, porque em nós atua aquilo que é eterno e não aquilo que é transitório. Em nós atua a presença de um Deus que é justo, de um Deus que é bom, de um Deus que é rico em misericórdia, a despeito de qualquer tribulação que nós padecemos e que nós sofremos em nossa trajetória de vida, está guardado e reservado para nós a coroa da vida, está guardado e reservado para nós a herança eterna com os santos, para a glória e honra do nome do nosso Deus. Portanto, esse é o propósito da carta de Pedro, fortalecer os crentes e mostrá-los que toda a perseguição, ela tem um propósito, e o propósito do sofrimento, da perseguição, da dificuldade é revelar Jesus. O propósito da perseguição é revelar Cristo. O propósito da dificuldade na minha vida e na sua vida sempre é abrir portas de divisões para que nós olhemos para Cristo, para que nós observemos o cuidado de Deus em nós, a bênção de Deus derramada sobre nós, que é o seu amor, o seu cuidado e a sua misericórdia. Nesta manhã de domingo eu quero que você nunca mais olhe para as dificuldades na sua vida, a não ser como oportunidades de você ver Jesus.
oportunidades de você ver milagres, oportunidades de você ver providência, oportunidades de você ver zelo, cuidado de Deus em sua vida, em toda a sua história. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando de nós, mesmo que pareça que o mundo caia ao nosso redor, nós somos segurados, nós somos abraçados, nós somos acolhidos pela misericórdia e pelo poder da graça de Deus em nossa vida. Mas ainda algumas considerações iniciais, especialmente no capítulo 4, o apóstolo Pedro está tratando dessas questões em que a dificuldade, a provação, a perseguição, ela é transitória. No tempo em que essa epístola ela foi escrita, os cristãos eles padeciam, eles sofriam tamanha perseguição. Não era fácil ser crente nessa época aqui do apóstolo Pedro, gente. Não era fácil ser cristão nessa época. Hoje é muito fácil, né? Hoje virou até moda, eu sou crente. Qualquer pessoa hoje pode dizer, eu sou cristão, eu sou crente. Mas na época de Pedro era difícil ser crente. Não tinha esta facilidade que nós temos nos dias de hoje, porque havia uma perseguição ferrenha, pertinente, que perdurava sobre aquela igreja. Porém, essa perseguição, ela era uma perseguição que vinha de fora para dentro da igreja. Era uma perseguição externa. A perseguição oficial romana para os cristãos só vai surgir a partir do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é destruída e Jerusalém é invadida. Mas durante esse período aqui, os crentes já passavam por perseguições. E as perseguições que os crentes passavam não eram apenas essa perseguição externa, promovida pelo Estado à igreja, mas era uma perseguição também interna. Uma perseguição que também provinha de dentro da própria igreja para a própria igreja. Vejam vocês que a perseguição estatal, ela só vai ser promovida a partir, claro que sempre houve perseguição, eu quero que você entenda que sempre houve perseguição, mas uma perseguição externa, de forma mais oficial, ela só vai surgir a partir do ano 70. Nós estamos aqui na primeira epístola de Pedro, no ano 62. Houve um período chamado período de Pax Romana. Pax Romana foi um período de paz. Na tradução livre é paz romana. Houve um período de paz para o povo de Deus, um período de paz política, promovida por causa de uma estabilidade, de ausência de rebeliões, por exemplo, do Império Romano para com os judeus cristãos. Mesmo tendo ódio pelo judaísmo, os romanos eles consideravam a religião cristã lícita no Império Romano e o cristianismo como uma seita do judaísmo. Uma seita do judaísmo, como os fariseus assim consideravam, por exemplo. Mesmo que havia um ódio no coração dos romanos acerca do cristianismo, o cristianismo ainda assim, debaixo de muita dificuldade, ele ainda existia no meio da jurisdição do Império Romano. Logo, a perseguição, ela era mais interna durante esse período aqui, do que uma perseguição externa. O cristianismo, ele não tinha autorização para funcionar no período do imperador Trajano, que viveu no final do século I e início do século II. Trajano, por exemplo, ele recebe uma carta do governador da Bitínia, na Turquia, chamado de Plínio, o Jovem, perguntando como lidar com os cristãos. Trajano, para responder, chama uma política de perseguição para com o cristianismo de forma implacável, de forma estarrecedora, até o ano 313 depois de Cristo, onde vários cristãos irão morrer.
vários cristãos irão ser martirizados. Então nós estamos tratando aqui de um período em que havia perseguições, mas havia também perseguições internas no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E o verso 7, que é o texto em que nós lemos como base para consubstanciarmos esta mensagem nesta manhã, diz o texto: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Em todo o Novo Testamento, todo o período do Novo Testamento, entre a ressurreição de Cristo e a segunda vinda, é tida como o fim do mundo, é tida como o fim dos tempos, é tida como últimos dias. Numa linguagem bíblica, últimos dias compreende entre a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo. Note isso. Todas as vezes em que a Bíblia falar de últimos dias no Novo Testamento, a Bíblia está tratando da ressurreição de Jesus para cá, da ressurreição de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então, dentro desse período em que nós estamos, inclusive, esse período será chamado de últimos dias. Nós estamos no meio dele, que vem entre a ressurreição e a segunda vinda. Dentro dessa espécie de linha de tempo, em uma espécie de uma linha linear, nós estamos nos últimos dias. E o apóstolo Pedro está dizendo que nos últimos dias, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios e bem das vossas orações. O apóstolo Pedro está dizendo: sede vigilantes, sede criteriosos, sede minuciosos com relação à vida espiritual. Porque os últimos dias, nós estamos nesses últimos tempos, nós estamos nesses últimos dias. Em outras palavras, Pedro está dizendo para nós que o fim dos tempos está próximo. Estejamos vigilantes, atentos, sóbrios a todas as coisas que acontecem. Não é tempo mais de brincadeira, gente. Não é tempo mais de brincar, de ser crente. Não é tempo mais de tentar enganar o papai, a mamãe, o tio, o pastor. Não é tempo mais de viver assim. O apóstolo Pedro está dizendo: olha, os dias estão se acabando, o fim está chegando, sede criteriosos, vigilantes. Isso ele disse no ano 62 depois de Cristo. Quanto mais nos tempos de hoje, quanto mais nos dias de hoje. Sede criteriosos, sede vigilantes, estejam preparados. Aí no verso 8 ele continua, para a gente ganhar tempo devido ao horário. Veja comigo o verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha que coisa magnífica isso aqui. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Que o amor, ele não guarda recordações de erros passados. O verdadeiro amor, não. Ele não guarda recordações de erros passados, porque ele é um amor que perdoa. Pois perdoar em resposta ao perdão de Deus, eu perdoo. E por causa disso, eu estou cheio de amor. Isto é uma graça concedida. Nós poderíamos observar outros textos que retratam isso. Mateus capítulo 18, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do amor. Tiago capítulo 5, versículo 20 também. E assim sucessivamente.
Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo que nesses últimos dias, esses crentes deveriam ser vigilantes, deveriam ser sóbrios, mas também preservar o amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Verso 9, ele continua: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E aqui ele sai de uma espécie de um amor, de algo empírico, de algo teórico, para algo mais prático. Porque aqui no verso 8 ele diz que o amor cobre multidão de pecados. E aqui no verso 9 ele diz: e se você ama, seja hospitaleiro. Se você ama, cuida. Se você ama, zele. Se você ama, atenda. Se você ama, socorre. Se você ama, abrace. Se você ama, perdoe. Se você ama, chore junto. Sorria junto. É isso que o apóstolo Pedro está ensinando aqui. Porque esse amor do verso 8 se desenvolve em frutos no verso 9. Com hospitalidade. Os cristãos da Ásia, eles possuíam várias ocasiões para a prática da hospitalidade, tais como para com os desabrigados, por causa da perseguição. Havia gente que não perdiam suas casas, perdiam suas terras, perdiam suas heranças, então eles precisavam ser recebidos na casa dos crentes, e os crentes acolhiam esses irmãos. Também os cristãos que viajavam a negócios ou a missões, eles precisavam de ser hospedados, eles eram hospedados na casa dos outros irmãos. Existe um documento chamado Didaquê, que é o ensino dos 12, e desse documento mostra que mesmo não sendo prolongado a estadia de um irmão na casa do outro, o dever não é ser prolongado isso, mas os irmãos deveriam receber com muita alegria aqueles irmãos que vinham de longe para hospedarem em suas casas, porque isso demonstra a união e a hospitalidade entre a igreja. Os cristãos viajavam a negócios e viajavam também a missões, e eles eram hospedados uns pelos outros. Romanos capítulo 12, versículo 13, 3 João capítulo 3, capítulo 5, versículo 8, eles eram hospedados, eles ficavam juntos. Isso demonstra atitudes em relação ao outro, porque o amor que cobre uma multidão de pecados, do verso 8, se torna um amor que traz hospitalidade, acolhimento, no verso de número 9. Mas no verso 10, veja comigo o texto. A gente está caminhando bem rápido por causa do nosso horário aqui. Verso 10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. E despenseiros. Eu quero que você sublinhe na sua Bíblia essas duas palavras: multiforme graça e despenseiros dos mistérios de Deus. Isso tem tudo a ver com esse sermão nesta manhã. Primeiro, despenseiros. A palavra despenseiros no grego aqui é a palavra oikonomos. A palavra oikonomos vem de economia, né? Oikonomos. No grego vem de economia. E oiko vem de casa. E nomo vem de dispensa, dispor. O termo se refere a um administrador de uma família, de uma casa ou de uma propriedade. Depois, num sentido mais avançado, no sentido mais propício, um mordomo, um administrador de alguma coisa. Paulo usa esse mesmo termo, oikonomos, no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, no verso 1, e também na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 7. Os ministros, segundo Paulo e segundo Pedro, os ministros do Evangelho, eles são considerados como oikonomos de Deus. Oikonomos de Deus.
Eu sou um oikonomo de Deus. Você é um oikonomo, ou seja, nós somos dispenseiros, nós somos ministros dos mistérios de Deus. Deus, por graça, nos confiou dons, nos confiou serviços, nos confiou trabalhos, e isso por pura graça, que Pedro vai chamar aqui de multiforme graça de Deus, exercendo-nos todos esses ofícios que Deus nos confiou para o seu próprio reino, conforme nós vamos ler em Romanos capítulo 12, versículo 8, versículo 8 até o versículo 9, ou seja, nós recebemos essa dádiva de Deus, que é ser dispenseiros dos mistérios. E o que é ser um dispenseiro? Quem são os dispenseiros, os oikonomos de Deus? Em primeiro lugar, eles são chamados pela vontade soberana do Pai. Em Atos capítulo 13, versículo 2, e Romanos capítulo 1, versículo 1, fala e demonstra da convicção de Paulo, do seu chamado pela graça de Deus, no ministério da sua graça. Os oikonomos, os ministros, eles também possuem senso de responsabilidade, porque eles dão testemunho de fé e também são piedosos. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, os oikonomos, ou ministros de Deus, eles também são piedosos e íntegros. Todo ministro de Deus, ele é piedoso e ele é íntegro, ele vive uma vida de retidão, ele vive uma vida de retidão e de integridade, porque ele é um dispenseiro, porque ele é um oikonomos de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 e 12. E o oikonomos, o ministro de Deus, ele tem comprometimento com os mistérios de Deus. E o que são os mistérios de Deus? O que é mistério de Deus? Isso aqui, ó, as Sagradas Escrituras. A Bíblia é mistério de Deus. E o verdadeiro ministro ou dispenseiro dos mistérios de Deus, ele tem compromisso com a doutrina, com a teologia, com o ensinamento, com a didascália. Ele tem compromisso com a palavra, a sola escritura, o evangelho vivo, salvífico, salvador de Cristo, nosso Senhor. O verdadeiro oikonomos, ele tem compromisso com a palavra de Deus. Ele é comprometido com as escrituras. O que é comprometimento? É ter uma aliança. O verdadeiro ministro, ele tem aliança com a palavra. E dela ele não abre mão, gente. Dela ele não abre mão. Ainda que seja difícil. Ainda que seja mais trabalhoso, mais árduo, mais difícil. O verdadeiro oikonomos, ele não abre mão da palavra de Deus para agradar B ou C. Não pensam vocês que no final de cada sermão eu volto para casa preocupado? Não pensam vocês isso não. No final de cada sermão eu volto para casa, deito na minha cama e posso descansar com muita alegria, porque eu sei que Deus se agradou, e eu não estou pregando para agradar pessoas, eu estou pregando para agradar a Deus. Não estou pregando aqui para agradar pessoas. Se eu quisesse agradar pessoas, eu não estaria aqui pregando, pode ter certeza disso. Se eu quisesse agradar pessoas, eu seria um político, fazendo promessas de mundos e fundos. Mas eu estou aqui para pregar aquilo que as pessoas mais odeiam, que é o Evangelho. Aquilo que essa sociedade odeia, que é o Evangelho. Eu estou aqui para pregar a mensagem do Evangelho. O verdadeiro oikonomos, o verdadeiro ministro, dispenseiro, ele tem compromisso com a palavra. Ele tem comprometimento com a Escritura. É claro que o dom de mestre, ele não é para todas as pessoas.
ensinador, mestre, mas o verdadeiro ministro, ele deve ter maestria nas Escrituras. Quando eu estava no seminário, a gente sempre sonhava, sempre orava, desde muito cedo, desde muito novo, estudando as Escrituras, passava horas e horas na madrugada chorando e pedindo: Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Eu quero entender os mistérios do Senhor, eu quero compreender a profundeza, a profundidade da sua palavra. Estudando, lendo a Bíblia, mais de 3 vezes, com apenas 16 anos de idade, de Gênesis Apocalipse, lendo de trás para frente, de frente para trás, tentando entender, tentando compreender, estudando hebraico, estudando grego. Porque o verdadeiro ministro, eu sempre entendi desta maneira, o verdadeiro oikonomos, ele tem comprometimento com a palavra, ele tem intimidade com a palavra. Eu já perdi as contas de quantas vezes, gente, eu já fui dormir, olha, com isso aqui, ó, abraçado, com a Bíblia abraçada no peito, e lágrimas na madrugada descendo nos olhos, e abraçado com a Bíblia, dizendo: se eu morrer hoje, eu vou morrer abraçado com a Escritura, me enterre junto com ela. Eu vou morrer abraçado com a palavra, porque eu amo as sagradas Escrituras, eu amo a palavra de Deus. O verdadeiro oikonomos, ele ama as Escrituras, ele não abre mão das Escrituras. Jamais ele vai abrir mão das Escrituras, porque ele ama, ele é apaixonado pela palavra. Eu quero que você tenha essa mesma paixão nessa manhã, pelas Escrituras. A verdadeira paixão pelas Escrituras. O verdadeiro oikonomos, o verdadeiro ministro, ele é apaixonado pela palavra. O interesse de Pedro era que seus leitores viessem adorar a Cristo e honrá-lo, assim como Cristo fez ao Pai, honrando ele e obedecendo. Aí vem o apóstolo Pedro e continua no verso 11 para a gente encerrar. Verso 11 e 12. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve-o na força de Deus. Se alguém supre, para que em todas as coisas, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Se você prega, você está falando pelos oráculos de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando os oráculos de Deus. Eu estou profetizando nesta manhã. Eu estou profetizando aqui. Quando eu estou profetizando, não é dizer: você vai acontecer isso, não é nada disso, não. Isso não é profetizar, não, gente. Não é levantar a mão e dizer: eu profetizo. Isso é palhaçada. Isso é palavra jogada ao vento. Isso é besteira. Tem nada disso. Eu profetizo. Não. Profetizar é pregar a profecia, é pregar a palavra, porque o que muda é a pregação, e conhecereis a verdade vos libertará. O que muda esta cidade é a pregação do Evangelho, não é sair na esquina dizendo eu profetizo, não é sair na rua dizendo eu profetizo. O que muda vidas é a pregação da palavra. Por isso, aquele que fala os oráculos de Deus, faça para a glória de Deus. Aquele que prega, que profetiza o Evangelho, o profeta é aquele que profetiza o Evangelho. Esse, faça isso para a glória de Deus. Mas lá no verso 10 e no verso 11, Pedro está falando de algo muito importante que eu quero mencionar para a gente encerrar esse sermão nesta manhã, que é a multiforme graça de Deus. O que é a multiforme graça de Deus?
A palavra multiforme aqui dá um sentido de múltiplas formas. Essa é a ideia. Multiforme graça. Múltiplas formas. São graças de muitas formas. É uma graça que possui muitas maneiras, que possui muitas formas de manifestação. E vamos ver quais são as formas desta graça chamada por Pedro de multiforme graça de Deus. Em primeiro lugar, nós temos a graça da justificação. Em Tito, capítulo 3, versículo 7, diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos prontos e feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Graça que justifica. Também nós temos a graça salvadora. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Ou seja, é uma graça que mostra que os méritos são de Cristo e não nossos. Uma graça que salva por ela e para ela. Depois nós temos a graça suficiente. Está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta. Tudo isso Pedro chama de multiforme graça de Deus, ou seja, várias maneiras da graça se manifestar, várias formas que a graça se manifesta, e ele chama todo esse arcabouço, tudo isso que ele acabou de ensinar, tudo isso que ele acabou de mostrar, tudo isso que ele acabou de ensinar aqui aos seus leitores, aos crentes da Ásia, aos crentes que estavam na Ásia Menor, aos crentes da Bitínia, tudo isso, aos crentes da Capadócia também, tudo isso ele chama de multiforme graça de Deus. Olha como Deus é poderoso. Ele tem uma graça só, mas esta graça, ela tem várias formas. Ela é multiforme, ela tem várias formas de manifestações. E eu quero encerrar este pequeno sermão aqui nesta manhã com algumas aplicações práticas para nós. A primeira aplicação desse sermão, meus irmãos, é que Pedro escreveu esta carta, Pedro escreveu essas palavras quando estava nos últimos dias. E nós estamos hoje nos mesmos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. E, portanto, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo com essa mensagem, com a mensagem do Evangelho. A partir desse sermão, nesta manhã, coloque em prática na sua vida, na sua trajetória de vida, na sua família, todas as diretrizes do Evangelho. Tudo que você tem aprendido aqui pela manhã e pela noite, comece a colocar em prática urgentemente na sua vida. Não perca tempo com coisas triviais, com coisas chulas, pífias. Coloque em prática a mensagem do Evangelho, porque os dias são maus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa geração e manifeste a sua multiforme graça entre nós, para que nós sejamos verdadeiros despenseiros, oikonomos dos mistérios dele, oikonomos, dispenseiros dos mistérios da sua graça. Feche os seus olhos e oremos nesta manhã. Senhor, a tua palavra foi fielmente exposta nesta manhã. Nós pedimos que o Senhor abençoe e nos ajude a vivermos esta palavra, a colocarmos em prática a mensagem do Evangelho. Abençoe, Senhor, as nossas vidas nesta manhã de domingo, no restante de domingo, e nos dê um domingo de paz, abençoados na sua presença. Guarda-nos, livra-nos do mal. Abençoe nossas vidas, receba a glória para si, e que nós possamos, meu Pai, todos os dias crescer em graça e conhecimento da tua palavra, para a glória e honra do teu nome. Nós oramos, te agradecemos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Hoje, às 19 horas, nós estamos aqui novamente, aprendendo mais das Escrituras e sendo abençoados e alicerçados com o Senhor. Se você quiser ser um contribuinte com esta obra, você pode vir aqui à frente e depositar a sua contribuição,
ou você pode nos procurar. No quadro de aviso tem ali o QR Code para a sua contribuição, para que você seja contribuinte da obra de Deus, e você que nos acompanha pela internet também. Em breve eu estarei postando cortes e trechos desse sermão e estarei deixando o número da chave Pix para você ser um contribuinte com a obra do Senhor. Deus abençoe você. Tenha um excelente domingo.